Olá, alunos! Meu nome é Paula e nesse trimestre nós vamos trabalhar com a disciplina de gestão participativa. Gostaria de dar a todos as boas-vindas ao sexto trimestre do curso de Serviços Públicos e também a nossa disciplina. Bom, nessa disciplina nós vamos aprender alguns conceitos principais, sobre gestão participativa e também as bases para a implementação e para o acompanhamento e gestão. Bom, nós vamos ver no decorrer do trimestre que esse é um tema extremamente relevante para a sociedade brasileira de uma forma geral e é imprescindível o conhecimento ao técnico de serviços públicos. Então eu espero que essa disciplina agregue a vocês conhecimentos importantes para a profissão de vocês e também que através desses conceitos da disciplina que eles possam contribuir com o fortalecimento da cidadania, impulsionando-os a serem agentes de transformação. Esse é o meu desejo, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora do desenvolvimento das nossas atividades. Como de costume, nós vamos ter 30 pontos, que vão ser divididos em atividades na plataforma e os 10 pontos da atividade presencial. Teremos a apostila para vocês estudarem e os materiais complementares, vídeos e textos atuais sobre o tema que a gente está estudando na semana. Lembrando a vocês que é muito importante a participação nas atividades, embora vocês já estejam no sexto trimestre, não custa lembrar. A gente vai trabalhar com fóruns, tarefas, questionários e é muito importante que vocês participem efetivamente dessas atividades e que participem o quanto antes, para que eu e o tutor possamos interagir com vocês, sugerir alguma melhoria, e tirar as dúvidas. Lembrando também, falando em dúvidas, do Fórum de Dúvidas semanal, que vocês têm lá à disposição de vocês esse fórum para tirarem qualquer dúvida quanto a atividades, quanto a conteúdos. É muito importante que vocês utilizem esse fórum, normalmente ele não é bem utilizado, então aproveitem esse espaço para tirar todas as dúvidas, ok? E como de costume também, na última semana do trimestre, nós vamos ter uma lista de revisão para poder relembrar os principais conceitos trabalhados aí no decorrer da nossa disciplina. Eu espero que a gente tenha um trimestre bem tranquilo, e contem comigo e com o tutor, porque vocês precisarem, nós estamos à disposição. Bons estudos e vamos trabalhar a nossa disciplina. Vamos à aula. Bom, na aula de hoje nós vamos abordar os principais conceitos em gestão participativa. Primeiro, é importante a gente entender o conceito de gestão participativa. O que é isso? A gestão participativa, pessoal, ela é um modelo de gestão que viabiliza a intervenção da sociedade nos processos de tomada de decisão. Então, isso vai envolver a organização e manejo de recursos financeiros, humanos, técnicos, E isso vai acontecer através de um conjunto de processos sociais e de canais institucionalizados de participação. Então, essa participação ela vai se efetivar através de conselhos, de fóruns e de demais organizações da sociedade. Basicamente, esse é o conceito de gestão participativa. E aí, a gente pode entender a gestão participativa como uma complementação ou uma ampliação da democracia representativa. Então, vai haver um novo modelo, uma nova base de relação entre o Estado e a sociedade. Por quê? Através da gestão participativa, vai ocorrer a participação direta da população na disputa de interesses, e de práticas de negociação no que se refere à gestão de políticas públicas. Então, isso vai gerar uma série de benefícios. Os principais benefícios que a gente pode destacar, primeiro seria a questão da proximidade entre a população. Por quê? A população ela vai discutir conjuntamente quais que são os seus reais interesses, quais que são as suas prioridades. Isso tende a trazer uma proximidade maior, a trazer uma união maior. Um outro benefício é o estímulo ao exercício da cidadania. A partir do momento que o cidadão vai exercer um papel mais efetivo, ele vai atuar de uma forma mais efetiva, ele vai estar atuando de uma forma melhor, no seu papel enquanto cidadão. E aí, fechando, a gente vai ter também o estreitamento das relações entre o poder público e os cidadãos, porque vai haver um entrosamento maior entre os nossos governantes
dos cidadãos. Bom, é importante a gente falar um pouquinho também que a gestão participativa ela vai otimizar os recursos públicos, então isso também é um benefício. Porque como é a população que vai auxiliar, que vai participar dessas decisões, esse recurso ele vai ser melhor direcionado, né? Ele vai ser direcionado onde realmente ele é necessário. Então isso vai otimizar o uso desse recurso público. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do orçamento participativo enquanto ferramenta da gestão participativa. Mas antes disso, é importante a gente falar um pouquinho sobre o planejamento no setor público. Bom, o planejamento é um processo que traz contínuos reflexos à sociedade, né? Reflexos muito diretos. Por isso que é importante a participação de todos os segmentos da sociedade nesse processo decisório. Porém, o que ocorre? No planejamento tradicional, os investimentos públicos eles vão ser decididos dentro dos gabinetes e fora do alcance de consultas aos cidadãos, né? Os nossos representantes, o governo, que vai estar definindo como que esse orçamento vai ser alocado. Porém, através da gestão participativa, vai haver um novo modelo de planejamento, ou seja, vai haver uma participação popular, na qual a população ela vai ser o personagem central desse processo decisório na administração pública. Então, a população vai auxiliar nas decisões de alocação de recursos nas áreas que lhes são prioritárias. E aí entra a questão do orçamento participativo, que na verdade ele vai ser uma ferramenta que vai permitir a escolha pela população da melhor maneira de se direcionar os recursos públicos, visando atender às suas necessidades. Então, nós temos no Brasil várias experiências através do orçamento participativo em que a população atuou de uma forma muito efetiva na gestão local, né, auxiliando nesse planejamento do orçamento público. Temos diversos exemplos no sul do país, em Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, inclusive em Minas Gerais. Exemplos que foram muito bem sucedidos, tá? Bom, e aí é importante a gente ressaltar também que essa participação popular no planejamento governamental, em geral, ela vai ocorrer através das audiências públicas, que vão ser proporcionadas pelos poderes executivo e legislativo. Então, durante aquele processo de elaboração e discussão dos orçamentos e também no momento de avaliação de cumprimento das metas, vão haver essas audiências públicas onde a população vai participar. E aí, só lembrando que a audiência pública ela foi instituída pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, como nós trabalhamos no 5º trimestre, né? E o objetivo dela é justamente oferecer à sociedade essa oportunidade de participar das decisões políticas no que se refere à alocação de recursos públicos, né? Sempre buscando exercitar o princípio da transparência e motivando o controle social de tudo que ocorre na administração. Uma outra questão que é importante ressaltar é que deve haver uma lei municipal. Uma lei municipal ela deve ser editada para que possa disciplinar a realização dessas audiências públicas, para que de fato a sociedade possa participar de uma forma mais efetiva, ok? Bom, e aí, fechando essa parte do orçamento participativo, quais seriam as vantagens desse tipo de orçamento? Então, primeiro, a população ela vai ter a oportunidade de expor os seus interesses e as suas prioridades, né? Então, ela vai ter um espaço de participação mais efetivo e mais democrático, onde ela pode avaliar, pode criticar e também pode propor soluções para os problemas da gestão pública. Então, as pessoas elas vão se sentir sujeitos à sua própria história, porque eles vão poder atuar de uma forma realmente mais efetiva, né? Uma outra vantagem muito interessante é que quando a população participa, a gente vai ter um diagnóstico mais preciso da realidade daquele município, porque ninguém melhor que a própria população para conhecer, né, e para fazer um diagnóstico adequado dessa realidade. Um outro benefício é que vai delimitar a capacidade de resposta da administração municipal às demandas da população, partilhando as
responsabilidade tanto dos nossos representantes quanto de responsabilidade da população também, ok? E aí, uma outra vantagem é que vai possibilitar uma distribuição mais justa desses recursos, porque a população ela vai buscar direcionar esses recursos para as áreas que realmente são prioritárias, para as áreas que são mais necessárias. Então, esse é um grande benefício, é uma grande vantagem. Basicamente, essas são as principais vantagens que o orçamento participativo vai trazer para a população. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre algumas etapas e sobre as características da participação popular nesse planejamento governamental. Como nós falamos ainda há pouco sobre a questão das audiências públicas, é importante ressaltar que existe o Tribunal de Contas, que vai ser responsável pela fiscalização da realização dessas audiências públicas. Então, todas elas têm que ter a comprovação de que realmente ocorreram. Isso vai ser fiscalizado, para que se possa garantir realmente que a população participou. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, de uma forma resumida, das principais formas de representação e de participação do cidadão nesse processo decisório da administração pública. Então, afinal de contas, aonde que o cidadão efetivamente vai participar? Então, primeiro nós temos o voto, né, que é a ferramenta pela qual o cidadão elege seus governantes, elege os seus representantes. Um outro momento seria as audiências públicas, como já comentei anteriormente, que é onde os cidadãos eles são convidados a discutir decisões que vão ser tomadas pela administração pública e também são convidados a participar da avaliação do cumprimento de metas que foram estabelecidas previamente. Bom, além disso, nós vamos ter os conselhos deliberativos e consultivos, aonde os cidadãos vão participar do processo decisório de órgãos públicos. E aí no Brasil nós temos alguns conselhos que são obrigatórios, como da criança e adolescente, da saúde, da educação, né? Então essa também é uma forma de participação. Temos também as associações comunitárias, né, que vão representar interesses de grupos específicos, como as associações de bairros, que são muito comuns, de distritos, associações de pais e alunos. Isso também é uma forma de participação. E aí, finalizando, nós temos também a participação no momento da elaboração do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual e também no Congresso das Cidades e no plano diretor. Em todos esses momentos, a população vai participar na definição desses investimentos que vão ser realizados, né? Então, ela vai ajudar no planejamento do futuro das cidades, a partir das suas necessidades e a partir dos perfis regionais ali. Bom, então quando a gente fala de gestão participativa, a gente pode elencar algumas características gerais. Então a gente pode entendê-la como uma forma de administração pública que vai combinar participação direta dos cidadãos com mecanismos de cidadania, né? E juntando também aos mecanismos já existentes de democracia representativa. Então, isso vai permitir uma maior visibilidade na gestão, através dos mecanismos do controle social, porque a população ela vai estar mais presente nesse acompanhamento, então ela vai ter um controle social mais efetivo, né? E aí, além desses mecanismos de gestão, né, específicos da gestão participativa, vão existir canais institucionalizados específicos para essa participação popular, como os fóruns, como os conselhos que já falamos, as comissões de participação direta, né? Então, a legitimidade e a eficácia de todos esses mecanismos que a gente comentou, elas vão estar intimamente relacionadas com outros instrumentos políticos, sociais de participação cidadã. Então, não adianta ter somente esses mecanismos, né? É importante que haja também uma conscientização da população, que se desperte o interesse pela participação e, principalmente, que essa população esteja instruída, né? E educada para que ela saiba participar e para que ela possa participar da maneira mais efetiva possível. Bom, uma outra questão importante de ressaltar quando a gente fala em gestão participativa é quanto ao direito do cidadão à transparência na gestão pública.
Bom, a gente sabe que os recursos que são administrados pelos setores públicos, eles são provenientes dos cidadãos, né, que contribuem aí através dos seus tributos. Então, a sociedade que recolhe tributos, ela começa cada vez mais a exigir do governo, da administração pública, respostas para as suas necessidades. Então, a sociedade ela quer ver o resultado decorrente da aplicação desses recursos. Ela quer que isso se espelhe na prestação de serviços públicos, né? Que isso tenha a presteza e a qualidade que ela necessita e também que haja transparência na gestão desses recursos. Principalmente nesse momento que a gente está vivenciando, essa questão da transparência vem ganhando, né, uma importância muito maior. Então, manter a transparência na gestão pública é promover uma gestão fiscal e orçamentária responsável, como nós vimos no trimestre passado na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Cujo foco é buscar justamente essa questão da transparência, prevenindo riscos, corrigindo desvios, né, que sejam capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Então, vai haver o compromisso de metas e de resultados entre as receitas e as despesas para que se obedeçam os limites que foram estabelecidos, né, para que se possa garantir essa questão da transparência sem se comprometer o futuro, né, as gestões futuras. E aí a gente entra em uma outra questão, que é o controle social e a participação popular na verificação dessa prestação de contas, né? O controle social, o que seria isso, né? Basicamente, o controle social se refere à participação contínua do cidadão na gestão pública. Então, ele vai se caracterizar por esse acompanhamento dos gastos públicos, né? Que, na verdade, vai ser um mecanismo de prevenção à corrupção, né? E também uma cogestão, né? Além de se consolidar a cidadania participativa. Então, nós temos algumas formas de controle social e de verificação da prestação de contas. Primeiro, nós temos os conselhos municipais, né? Que vão ser os conselhos gestores, que vão ser esses canais efetivos de participação, né? Que é uma realidade atualmente. Temos também o controle nas prefeituras, né? As prefeituras elas têm o dever de informar a população sobre como é gasto esse dinheiro público. Então, ela deve prestar contas à população, ela deve publicar suas contas de uma forma simples em um local visível, que seja de fácil acesso para os cidadãos, para que eles possam se manter informados. Temos também o Portal da Transparência, que disponibiliza conteúdo informativo, tendo como grande objetivo estimular realmente essa prática do controle social. Então, o Portal da Transparência é uma ferramenta muito importante nesse sentido, né? E nós temos também diferentes órgãos públicos que são responsáveis pela fiscalização, né, dessa aplicação dos recursos federais. Então, nós temos alguns órgãos públicos que vão focar nessa questão da fiscalização. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Bom, o primeiro órgão que nós temos, fiscalizador, é a Controladoria Geral da União, ou CGU. Ela vai ser responsável por verificar se esse recurso está sendo usado adequadamente, né, se está ocorrendo algum desvio, e ela também vai receber e apurar denúncias que envolvem algum servidor público ou órgão ou entidade do governo federal. Temos também as câmaras de vereadores e as assembleias legislativas, que vão fiscalizar prefeituras e governos estaduais, também vão receber e apurar denúncias. Temos o Ministério Público Estadual, MPE, e o Ministério Público Federal, MPF, que defendem os interesses da sociedade. Então, o MPF ele vai atuar nos casos que envolvem recursos federais. Já o MPE vai ser responsável por recursos estaduais e municipais. Bom, temos também como órgão fiscalizador o Poder Judiciário, através dos juízes e dos tribunais de justiça. São eles a que decidem quem ou não vai ser punido, né? Quem pode perder ou não o mandato. Temos os tribunais de contas dos estados, né? Os TCEs, que fazem a fiscalização e auditorias, tanto por iniciativa própria como por
tribunais de contas dos municípios, que existem em alguns locais específicos, e eles são responsáveis por analisar e julgar anualmente as contas das prefeituras. E temos o Tribunal de Contas da União, o TCU, que vai ser responsável por julgar a boa e a regular aplicação dos recursos públicos federais e também vai atuar auxiliando o Congresso Nacional no controle externo da administração pública, né? E também na questão do julgamento de contas da Presidência da República. Um outro programa muito interessante de fiscalização é o programa Olho Vivo, que ele também tem como objetivo fazer com que o cidadão no município, né, que ele atue de uma forma melhor para que possa verificar e fiscalizar a aplicação desses recursos públicos. Então também é um programa bastante interessante que auxilia o cidadão tanto no acompanhamento quanto na gestão desse recurso. Bom, e agora finalizando, pessoal, nós vamos falar sobre o papel dos conselhos como um instrumento de acompanhamento e de controle popular na gestão pública. Esses conselhos, eles permitem que os cidadãos se integrem a essa cogestão administrativa, identificando e contribuindo na constituição de políticas públicas que vão levar em conta as realidades representadas ali, né? Então, eles também permitem o monitoramento da gestão pública e atuam como canais de comunicação, viabilizando essa questão da transparência da gestão pública. E aí os conselhos, dependendo do caso, eles podem atuar em 4 funções diferentes. Na função fiscalizadora, de mobilização, de deliberação ou de consultoria. A função fiscalizadora, como o próprio nome fala, vai ter esse objetivo de fiscalização, né? De estar acompanhando ali e vendo se existe alguma irregularidade. Na função mobilizadora, o Conselho vai atuar no sentido de estimular a contribuição da sociedade civil, ou seja, de proporcionar, de incentivar a participação das pessoas, né, nessas decisões, nessas avaliações. Já a função deliberativa, ela vai ser responsável por tomar decisões sobre as estratégias a serem usadas. E a função consultiva, como o próprio nome já fala, ela vai atuar no sentido de oferecer sugestões e opiniões sobre determinado assunto, sobre determinada alocação de recurso público. E é super importante ressaltar que mesmo cidadãos que não são membros de conselhos gestores, eles podem acompanhar, eles podem cobrar, sugerir, propor e também fornecer informações que sejam pertinentes à área de atuação de cada um desses conselhos. E aí vai caber à gestão, seja ela municipal, estadual ou federal, tornar público todos os dados relativos a esses conselhos existentes. Então é importante que a gestão divulgue, por exemplo, o número de membros desse conselho, a periodicidade dessas reuniões, qual é o regulamento jurídico de criação desse conselho, o cronograma e os locais de reuniões do conselho, isso é importante para que as pessoas se programem e possam participar, né? As atas das reuniões que vão apresentar o que foi discutido, o que foi definido nessas reuniões, os contatos das pessoas, né? E também a lista de membros com a respectiva representação e o período de contrato, o período de mandato, desculpa. Todas essas informações, elas são importantes e devem ser de domínio público, né? Para que se tornem esses conselhos cada vez mais comprometidos e cada vez mais efetivos, para que eles possam realmente atuar auxiliando a população na defesa dos seus interesses. Bom, gente, basicamente eram esses os conselhos centrais da nossa disciplina. Espero que tenha ficado claro, né? E aí eu espero que vocês entrem em contato conosco, caso surja alguma dúvida no decorrer do trimestre. Espero que participem de todas as atividades, né? E também espero que vocês gostem da disciplina. Contem conosco, estamos aqui, eu e o tutor, para auxiliá-los. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Um bom trimestre para todos nós e bons estudos para vocês. Obrigada!